Maravilha, então iniciamos aí o nosso primeiro encontro do Escola da Fé. Sejam muito bem-vindos. Desculpa aí a demorinha, né? Uns 15 minutos de tolerância, né? Para quem veio de longe também. Aqui vocês podem ver que o negócio está bem improvisado, mas na medida do possível a gente vai melhorando aí também para a gente iniciar, né? Esse nosso tempo de formação, esse nosso tempo de um pouquinho mais de aprendizado, né? Sobre a nossa fé, sobre aquilo que a gente ama, sobre aquilo que a gente quer conhecer, né? Um pouco mais, a Escola da Fé, né? Como nós estamos, né, na igreja e vamos falar sobre coisas da igreja, nada melhor do que iniciarmos também neste momento com a nossa oração. Mas antes de iniciarmos, né? Podemos ficar em pé então para fazer a nossa oração inicial e apresentarmos a Deus também este nosso ensejo, essa nossa vontade de aprender mais sobre a sua igreja, mais sobre Ele, mais sobre a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Podemos sentar? Vamos iniciar então com a leitura dos Atos dos Apóstolos. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25, 34. Muito bem. O que fala em Atos dos Apóstolos 16, 25, 34? À meia-noite, Paulo e Silas recitavam um hino a Deus, enquanto os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todas se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, empunhou uma espada para matar-se, crendo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo lhe gritou bem forte: não faças mal nenhum a ti mesmo, pois estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, correu para dentro e se lançou aos pés de Paulo e Silas. Conduziu-os para fora e lhes disse: Senhores, que devo fazer para me salvar? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e te salvarás com tua família. Expuseram a ele e a toda a família a mensagem do Senhor. Ainda de noite os levou, lavou-lhes as feridas e se batizou com toda a família. A seguir, os levou para sua casa, ofereceu-lhe uma refeição e festejou com toda a casa o fato de haver acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Muito bem. Por que iniciamos este nosso encontro da Escola da Fé com esta palavra, com esta mensagem dos Atos dos Apóstolos? Vocês perceberam o que aconteceu nessa passagem dos Atos? Estavam lá, Paulo e Silas estavam presos, né, aguardando o julgamento. De repente teve um terremoto e as portas das grades da cadeia ali se romperam, se abriram. Qualquer um em sã consciência ia pensar: opa, vamos fugir, né?
misericórdia, vamos meter o pé daqui, vamos embora, né? Eu acho que é um sinal de Deus para a gente fugir. Mas Paulo e Silas não fugiram. O encarregado daquela noite estava a ponto de se matar, porque se perdesse aqueles prisioneiros, com certeza ia chegar o superior e ia falar: ei, cadê aqueles prisioneiros lá? Eles fugiram? Foi você que soltou? O que aconteceu? E certamente também iria condená-lo à morte. Mas Paulo gritou: não faças mal nenhum a ti, porque nós estamos aqui dentro. E deles terem sido justos, deles terem sido, digamos assim, obedientes e não tivessem aproveitado aquela oportunidade para escapar ou para fazer alguma malandragem, não, eles ficaram lá e por causa do testemunho deles, aquele guarda e toda a sua família se converteram. E também Paulo e Silas estavam cantando hinos, louvores a Deus, estavam todos louvando a Deus. Então, como é bom para nós iniciarmos nessa escola da fé, tendo bem presente isso, de que por meio do testemunho daqueles primeiros discípulos, por meio daqueles apóstolos, muitos se converteram. E eles anunciavam a eles tudo aquilo que Jesus fizera na vida deles. Por isso, eu lanço a pergunta para vocês também, Por que será que nós estamos aqui hoje, nesta noite? O padre convidou, fiquei curioso, vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer, Não, é uma vontade muito mais divina de estarmos aqui reunidos, não para ouvir o seminarista falar, é para saber um pouco mais daquilo que nós professamos, para saber um pouco mais daquilo que vem do próprio Deus. Então, que bom estarmos aqui hoje, que bom estarmos aqui para refletirmos e para aprendermos juntos, um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós acreditamos. Bom, se apresentando brevemente, vocês já me conhecem, mas eu sou o Pedro. Vamos estar aqui então todas as quintas-feiras, para refletir um pouco, para estudar um pouco sobre a nossa fé, que está em um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens, mas já antecipando. E vocês, lógico, que podem me fazer pergunta, podem levantar a mão, podem trazer dúvidas de casa, podem fazer o que quiser, apesar de que vamos esperar, digamos assim, até umas 7h50, uns 50 minutos eu falando, eu deixo uns 10 minutinhos para perguntas, enfim, curiosidades, e vocês partilham também o que vocês estão achando, o que vocês querem saber, o que vocês, falam: eu tenho curiosidade para saber mais sobre a missa, eu tenho curiosidade sobre isso, Vamos ver se a gente, na medida do possível, vai poder falar sobre tudo nessas quintas-feiras. É difícil falar tudo, mas tem bastante coisa, mas que bom que a gente tem essa oportunidade também. Muito bem. Aqui está meio torto, mas a gente vai se alinhando. Deus criou o ser humano livre para participar da sua vida da sua vida bem-aventurada. Muito bem. Vamos começar do começo. Estávamos lá no Gênesis, que Deus criou o céu e a terra, criou o ser humano, nos criou. E muito bem. E Deus nos fez livres para que de maneira livre nós pudéssemos abraçar aquilo que nós quiséssemos, porque o amor só é amor verdadeiro se é livre, Ninguém é forçado a amar alguém, Não tem como, eu vou forçar a se apaixonar por aquela pessoa ou amar muito aquela pessoa de maneira forçada, é impossível, não vai ser amor, vai ser qualquer coisa menos isso. Então, porque o amor só existe na liberdade, Deus nos criou com este livre-arbítrio, com esta liberdade de escolha. Mas como nós sabemos, teve lá a queda, o pecado original, e nós
caímos, nós padecemos. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar. Deus então criou o mundo por amor, com amor, enviou o seu Filho para nos resgatar, e o seu Filho, por sua vez, também enviou os discípulos, enviou os apóstolos, por meio do Espírito Santo, para também anunciar a palavra de Deus, para anunciar a todas as gerações, a todos os povos, as nações, aquilo que eles mesmos ouviram e sentiram em seus corações. E eles deram testemunho, daquilo, da verdade revelada a eles. Então nós percebemos meio que uma escadinha, uma lógica, Deus nos cria por amor, nós caímos, infelizmente, das nossas fraquezas, nossos pecados. Ele nos envia o seu Filho Jesus para nos resgatar, e o seu Filho, por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos, continua a sua missão. A igreja não é somente continuadora da missão de Cristo, mas é cooperadora. Qual que é a diferença disso? Continuar a missão de Cristo é como se Jesus falasse: olha, a minha parte eu já fiz, agora é com vocês, vai lá. Não, a igreja é cooperadora da missão de Deus. Deus não falou isso, Deus continua agindo na nossa vida, continua aqui presente no meio de nós. Por isso que a igreja coopera com a missão de Cristo. E Jesus então enviou os seus discípulos por meio do Espírito Santo que eles receberam em Pentecostes, para também anunciar a todos, anunciar a todos aquilo que eles viram com seus próprios olhos, aquilo que eles ouviram com seus ouvidos, para anunciar a todos os povos a verdade do Evangelho e aquilo que eles ouviram de Jesus. Muito bem. Antes de falar do catecismo, então é importante a gente falar deste outro livretinho, é pequeno, é verdade, se chama Didaqué. O que significa Didaqué? Em grego, Didaqué significa os ensinamentos, uma doutrina, Foi a primeira doutrina, digamos assim, elaborada pelos apóstolos nas primeiras comunidades, A gente imagina lá, estavam lá os apóstolos com Jesus, depois Jesus subiu aos céus, e os apóstolos começaram a ir em vários locais. Foram na Grécia, foram em Roma, nas regiões ali da Palestina, foram se espalhando e foram o quê? Criando comunidades. É como se nós estivéssemos aqui em Eldorado, e fôssemos, não, agora a gente vai lá para Alpebas, agora vamos para Marabá, agora vamos anunciar esta palavra de Deus a todas as regiões. E nessas regiões que eles foram anunciando, foram crescendo comunidades, foram crescendo pessoas que foram abraçando a fé, que foram sendo batizadas, que foram sendo iniciadas. Mas a gente sabe que o que fala aqui talvez não é o que fala lá na esquina. Então começaram a existir muitas vertentes do cristianismo. As pessoas já não estavam tendo uma visão clara das coisas, e nem os apóstolos tinham, na verdade. Se a gente pegar os Atos dos Apóstolos, que nós lemos aqui na oração inicial, faça esse exercício, a partir do capítulo 8 ali em diante. Os apóstolos, entre eles acabavam não se entendendo também. Pedro falava, não, para ser cristão é preciso primeiro se converter ao judaísmo. Daí Paulo falava, não precisa se converter ao judaísmo, basta crer em Jesus Cristo. E eles também estavam começando, entendendo e construindo tudo aquilo que eles acreditavam. E eles formularam também a Didaqué. Não exatamente eles, não é que eles sentaram lá e falaram, não, agora vamos escrever um livro, para a gente fazer um resumo de tudo isso que a gente está ensinando aos outros. Não, foi uma elaboração tardia, entre o ano 70 e 90 depois de Cristo. Então outras pessoas escreveram tudo aquilo que os apóstolos falavam,
porque, né, como a gente sabe, nas redes sociais da vida, não é que antigamente os apóstolos falavam, gente, hoje a gente fez isso, né? Vamos mandar um WhatsApp aqui para a comunidade que está lá em Corinto, para eles saberem também tudo que a gente falou aqui na Grécia, em Roma. Não tinha como acontecer isso, né? Era tudo muito difícil, né? As condições eram péssimas, né? Então, demorava muito para elaborar as coisas, os textos. Até mesmo a Bíblia, como nós sabemos, ela não caiu do céu, né, de zíper e capa, né, tudo bonitinha, né? Teve todo um tempo de elaboração, de um processo, mas depois a gente vai explicando mais sobre isso. E esse então, a Didaqué, foi o primeiro texto elaborado, que falava sobre o batismo, que falava sobre a Eucaristia, que falava sobre algumas leis morais dos apóstolos, o dia a dia dos apóstolos também. Muito bem. E tudo isso, depois, com o tempo, né, 1500 anos depois, no Concílio de Trento, que aconteceu no ano 1500 mais ou menos, tivemos a elaboração de um livro, né, um livro com volume, né, considerável, um catecismo de Trento, né? O que é o catecismo então? O catecismo é toda, né, o resumo da fé cristã, todo o resumo das traduções, das tradições, né, tudo aquilo que a igreja acredita e defende como fé revelada por meio de Jesus Cristo. É uma obra de primeiro plano, como resumo da doutrina cristã e da teologia tradicional para uso dos sacerdotes. Então, o primeiro destinatário do catecismo eram os padres, porque é lógico, né? Naquela época, 1500, não eram todas as pessoas que tinham acesso à educação, não eram todas as pessoas que sabiam ler, ainda mais, né, um texto que foi escrito em latim, né? Então, era um texto, um manual destinado aos padres, né, que pegavam o catecismo e tinha a obrigação de passar para o povo, né, de falar, olha gente, a gente acredita nisso, né, é bom que a gente faça isso, é bom que a gente faça aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então era um meio de catequizar o povo de uma maneira mais, digamos assim, orgânica, todo mundo falando a mesma língua. Quem aqui foi na catequese já? Eu já fiz catequese. Vocês já fizeram catequese? Que bom, gente. Por que catequese tem esse nome? Vem também de... Bom, não sei se no tempo de vocês, né, meus pais falavam, no meu tempo catequese se chamava catecismo. Então, hoje nós tivemos aula de catecismo. Então, o que a gente imaginava, né? Chegava lá catequista com um livro e começava a ler. A gente acredita nisso, né? Se eu não estou enganado, minha avó, meus pais contam, né, qual que era a primeira pergunta? Quem é Deus? Deus é um ser, não sei o que lá, não sei o que, né, todo poderoso, todo onisciente, né, que tudo sabe, que tudo pode, enfim. Então era um decoreba, né, você tinha que decorar todas as questões do catecismo, que vai que na missa o padre chegava e falava, aí, o que diz o número 5 do catecismo? Misericórdia. Então, o povo decorava e tudo, beleza. O que serviu muito para a época. Ajudou muito as pessoas a terem uma orientação, afinal de contas, as pessoas muitas vezes não sabiam ler. Então, eu não podia ir lá procurar no livro e saber o que estava escrito. Eu tinha que decorar para ter o conhecimento, para saber. Muito bem. Depois deste catecismo, então tivemos a Didaqué, que reunia os ensinamentos assim dos apóstolos, das primeiras comunidades, né? Que a tradição era oral, era de boca em boca, né? Depois tivemos este catecismo de Trento e mais recentemente tivemos então o catecismo, este amarelo que nós conhecemos, né? Não sei se vocês já viram, se vocês têm. Não é o seminarista, o seminarista mandou todo mundo comprar. Não, é mentira. Mas quem puder ter o catecismo em casa é muito bom, né? Existe um que é o volume menorzinho, tem um que é um volume que chamam de luxo, mas que a letra é maior, que ajuda também quem tem problema de vista, é bom.
é uma aquisição que você faz para o resto da vida, pode ter um só em casa, por família, né? Enfim, mas também tem online, então todo mundo tem acesso hoje em dia, é só você digitar lá na internet Catecismo da Igreja Católica, que vai aparecer lá no site do Vaticano na íntegra, daí lá não tem desculpa para você não ler. Muito bem, quem que é esse daqui do lado? Papa, que bom. São João Paulo II, né? Foi São João Paulo II, né, em 1992, que fez então este catecismo, que, né, organizou este catecismo. Eu acabei passando 2 aqui e eu descobri que não volta, então eu vou ter que falar aqui de cabeça. Foi São João Paulo II, então, que organizou este catecismo em 1992. Então, aí nós já estamos com 42 anos, mais ou menos, deste novo catecismo. Então, muito bem, vamos lá. Resumindo, o que é o catecismo? O catecismo é um livro que tem o resumo, né, de tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a igreja acredita e defende como sendo verdade de fé revelada por Jesus Cristo. Muito bem. Vamos fazer então um exercício de memória. Iniciamos falando de que Deus nos criou, né, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, Ele nos criou. Aí nós acabamos caindo em pecado, né? Que é o egoísmo, que é, enfim, a soberba. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus, que por meio da sua paixão, morte e ressurreição, nos resgatou e nos deu uma vida nova. E Jesus enviou os seus apóstolos para anunciar tudo aquilo que eles viram e ouviram para todas as gerações. E tudo aquilo que os apóstolos anunciavam e falavam na tradição oral, algumas pessoas, depois de algum tempo, elaboraram livros, como nós temos na Bíblia, que são os evangelhos, que são as cartas, que são os textos sagrados, e também outros textos que são de cunho mais moral, mais doutrinário, como é o caso da Didaqué, que depois foi se atualizando e foi incrementando, digamos assim, ganhando novos elementos, e a igreja também foi crescendo, e foram melhorando, né, a percepção do que é a igreja, de quem é Deus. Foi elaborado então o Catecismo de Trento, e depois o Catecismo mais atual de São João Paulo II, de 1992, que é 30 anos depois do Concílio Vaticano II. Um outro nome um pouquinho difícil, mas que depois a gente vai aprender sobre ele também. Que é aquele concílio que, em resumo, um resumo bem ruim, mas que em resumo mudou a missa, que o padre rezava de costas em latim, né, para a missa que nós temos hoje. Essa é uma só mudança de tantas outras, mas para ficar um pouquinho mais claro na nossa cabeça. Muito bem, então chegamos ao nosso catecismo. Como que é dividido o nosso catecismo? Muito bem, então nós temos esse livro amarelo, Catecismo da Igreja Católica, que é dividido da seguinte forma, em 4 partes. Primeira parte, a profissão de fé. O que é isso? É o creio. Então o catecismo começa pelo creio, primeira parte. Segunda parte, a celebração do mistério cristão, ou seja, os sacramentos, na segunda parte. Terceira parte, a vida em Cristo, os mandamentos. E a quarta parte, a oração cristã, sintetizada no Pai Nosso. Então são 4 partes que compõem, né, o catecismo da igreja. Tipo, seminarista, isso tem que decorar? Não, lógico que não. Mas eu estou falando aqui para a gente ter noção do que é o catecismo e de como que ele é dividido. Porque digamos assim, hoje eu queria saber um pouco mais sobre a oração cristã.
vou ler no catecismo. Você não vai começar desde o começo até o final, você já vai direto lá na última parte que fala sobre a oração de maneira mais específica. Então, é dividido em 4 partes: o creio, os sacramentos, os mandamentos e a oração do Pai Nosso. 4 partes, mas que ele é dividido sim, para ser didático. Mas não é que você vai pegar qualquer parte do catecismo e vai começar a ler e falar, olha o que está escrito no catecismo, né? Porque hoje em dia, né, a gente, infelizmente, no meio das nossas redes sociais, de todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo tem voz, todo mundo, né? É verdade. Por meio das redes sociais, todo mundo pode ir lá publicar no Facebook o que quiser pensando. Até meu pai, primeira vez que baixou o Facebook, falou, olha só, ele está me perguntando, ó, o que você está pensando agora? Né, que estava lá a sugestão do Facebook, o que você está pensando agora? Daí ele, vou publicar alguma coisa aqui. Que bom, quando é foto do abacate que ele tem, dos pés de laranja, muito bom. Mas depois chega o tempo da política, chega o tempo de misericórdia, daí briga a família, da discussão geral. Então, por meio das redes sociais a gente pode dar várias opiniões sobre tudo. E muitas pessoas às vezes pegam o catecismo e falam, olha só o que a igreja diz, está no catecismo. Olha só o que diz isso daqui. Tá, é verdade, está escrito no catecismo isso. Mas em qual contexto? Em qual parte? Em qual sessão? Né? Quais são os pontos que vêm antes? Quais são os pontos que vêm depois? Né? Porque igual a Bíblia, né? Se a gente pega a Bíblia e fala, vou abrir a Bíblia agora e a palavra que cair, eu vou viver hoje. Daí pega lá a traição de Judas, né? Aí ela foi lá em Judas e se matou. Você vai se matar porque você abriu na Bíblia lá a passagem de Judas? Lógico que não. Né? Então, não é para a gente abrir a Bíblia e falar, opa, isso daqui que é a mensagem de Deus para mim hoje, né? A guerra de não sei o que, misericórdia. Então é preciso saber o contexto. Tem o texto, tem o contexto e tem o pretexto, né? O que está escrito, como é lido e para que está sendo lido, né? O pretexto. Muito bem. Então é importante a gente saber isso, que a gente vai estudar o catecismo, é verdade, mas de uma maneira orgânica, ou seja, tendo clareza de tudo que ele diz, né? Tendo clareza de que a gente não pode pegar a linha e fazer aquilo, né? Sem saber o porquê do que está escrito ali. Muito bem, então vamos começar. Já começamos, mas vamos começar de verdade. Primeira parte, a profissão de fé. Está aqui uma imagenzinha do Natal, do presépio. Né? O que tem a ver a profissão de fé com o presépio? Né? Toda a nossa vida se resume nisso daqui, que nós celebramos há pouco no Advento, né, em dezembro, que é o presépio. Né? O que os presépios nos lembra? O nascimento de Jesus. Né? O Verbo de Deus que se fez carne. Então, a palavra de Deus que habitou no meio de nós. Então, é um Deus que assume a nossa condição de carne e osso, menos no pecado, para nos ajudar a compreender, né, o seu projeto de amor para a nossa vida. Então, tudo o que nós vamos falar aqui, a gente precisa lembrar disso, de que a gente tem um Deus que é todo poderoso, mas que ele não quis ficar lá em cima no trono dele. Ele desceu, assumiu a nossa condição, pequenino, né? Nasceu, criança, chorando, assumiu a nossa condição e nos ensinou o amor de Deus. Muito bem, então tudo isso a gente chama o mistério da encarnação, né? Um mistério, né? Porque a gente não consegue entender mesmo. Mas como que Deus, sendo Deus, quis assumir a nossa condição? Não sei. Eu, se fosse todo poderoso, né, eu acho que ia sair por aí, né? Igual, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é bem antigo, né? Do todo poderoso, né? Que ganha os poderes de Deus, daí ele começa a transformar, né, o refrigerante dele ou a água dele em refrigerante, e abre a sopa assim com a mão. Ai, todo poderoso, nossa, olha só quanto poder eu tenho. Mentira, né?
Mas Deus é tão poderoso que Ele nos ama. E o seu amor é transbordante e é humilde, né? Porque o poder dele é o poder do servo, aquele que serve, aquele que é humilde. Primeira sessão, não é primeira estação não, isso daí é amanhã na Via Sacra, tá? Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Então, o catecismo começa com isso, eu creio. Afinal de contas, a gente começa como? Profissão de fé? Creio em Deus Pai. Não, então, creio. Primeira coisa é crer. Mas por que a gente crê? O que a gente crê? O que é crer? Né? Para responder essa pergunta é preciso responder primeiro: quem é o ser humano? Nossa, é uma aula de filosofia aqui hoje. Inclusive hoje é dia 29 de fevereiro. O que você estava fazendo há um ano atrás? Nada, porque ano passado não tinha 29 de fevereiro. Olha só, para ver. Gente, então, o que é o ser humano? Quem somos nós? Né? Nós somos... seminarista, essa pergunta é meio estranha, né? Eu estou aqui, ó. Eu tenho carne, tenho osso, eu preciso dormir, eu preciso comer, né? Eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, né? Quem é o ser humano? Nós somos corpo e alma. Vocês já viram uma alma sem o corpo? Não, se você vê é fantasma, corre dela, tá? Misericórdia. Vocês já viram, né, o corpo sem a alma também? Não, esse são só quem está no caixão lá, que não é só o corpo. Então não existe. Nós somos corpo e alma. Por isso que nós valorizamos tanto o nosso corpo também. Por isso que nós não podemos sair por aí fazendo qualquer coisa, né? Tipo, eu vou viver minha vida loucamente. Nossa, vou encher minha cara, vou fumar, vou beber e pronto. Mas isso vai trazer, fora de não ser muito moral, muito certo, mas se pelo menos você pensasse no teu corpo, você ia pensar: nossa, mas isso vai me dar câncer, mas isso vai me matar, né? Então eu não vou fazer isso. Então, por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o corpo é também templo do Espírito Santo, né? Não foi assim no Gênesis? Deus nos criou, Ele nos criou, corpo e alma. Se Deus, né, não quisesse uma coisa boa, Ele não teria criado, né? Porque na criação Deus sempre falava: houve uma tarde e uma manhã, né? Primeiro dia, e Deus viu que tudo era bom. Então o corpo do ser humano, nosso corpo é bom, né? Nós somos corpo e alma, precisamos valorizar isso. Nós não somos só algo, mas somos alguém, né? Não é apenas a nossa natureza, mas somos uma pessoa. Muito bem. Então nós não somos uma pedra, nós não somos um cachorrinho, né? Nós somos uma pessoa. Se somos uma pessoa, nós temos, né, cabeça, ou seja, a gente pensa. Nós temos coração, ou seja, a gente sente saudade, sente medo, sente alegria, né? A gente pensa, né, tipo, se a pessoa está me cobrando R$2, eu dei 10 para ela só me voltou R$5, fala: opa, está faltando dinheiro. Então a gente pensa, né? O ser humano então é racional e emocional também. Então nós temos como pensar, como sentir, e nós pensamos também. Quem nunca pensou assim, né? Nossa, por que o céu é azul? Né? Ou a criança, né? A gente fala para a criança: não coloca a mão aí porque queima no forno, né? E vai lá a criança e faz o quê? Coloca a mão e queima a mão da criança. Ela fala: nossa, queima mesmo, né? Mas eu falei para você que queimava, né? Então nós temos essa capacidade de descobrir as coisas do mundo, né? Nossa, por que nessa época está chovendo mais do que na outra época? Temos essa inteligência, temos essa capacidade, né? Diz aqui o Salmo 8, que eu não vou pedir para vocês lerem, tá? Porque está muito pequenininho, mas eu vou tentar lê-lo aqui então.
Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Muito bem, por que eu coloquei este salmo, Salmo 8? Vocês já viram como o universo é grande, gente? Como as coisas nossa, gente, não é nada diante da infinitude do universo, né? Não é coisa de astronauta ou de alienígena, não. É tipo assim, gente, vocês já olharam para o céu assim e falaram: nossa, tem uma estrela, tem uma lua, tem aquela árvore, né? Ou assim, como é que eu posso estar respirando e ao mesmo tempo o meu coração batendo sem eu falar para respirar? Se eu falei agora para vocês respirarem, agora vocês provavelmente devem estar pensando: puxa vida, agora eu tenho que lembrar de respirar. Opa, agora, né? Mas automaticamente, depois de um tempo, a gente respira normalmente. E lá dentro do nosso organismo tem tanta coisa acontecendo, né? Quem estuda medicina, né, começa a investigar o corpo humano, as células, moléculas, né, o coração, o pulmão, como que isso pode acontecer? O mistério da vida, né? Como que pode tantas coisas? Existem tantas coisas maiores do que nós, mas Deus, né, nos escolheu para sermos seus filhos amados, para sermos pessoas, para termos um coração, para sermos realmente amados por Ele. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados por Deus. E é por isso que nós o buscamos. Somos criados por Deus. O documento do Concílio Vaticano II, que se chama Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, né, vai nos dizer: na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. O que isso quer dizer? Bonito, tudo muito bonito. Mas o que isso quer dizer para nós? Nós só podemos dizer quem eu sou, quem é o ser humano, quem que eu sou, quem que é o Pedro, quando nós olhamos para Jesus. Só quando nós olhamos para Jesus, esse daqui é Jesus, tá? Se chama Pantocrator, é um ícone, né? E é bem bonitinho, pena que quem está longe não vai saber, mas assim, quando a gente olha um lado do rosto, ele é bonzinho. Quando a gente olha o outro lado do rosto, ele é malvado. Por quê? É o juízo, né? Um olho, que é o maior, é o da misericórdia, e o outro olho menor é o da justiça. Então, Jesus vai nos julgar, né? Pela misericórdia e pela justiça. Muito bem. Então, a nossa vida deve ser modelo, ou melhor, deve se modelar, se configurar a vida de Cristo. A gente só entende quem que a gente é quando a gente olha para Jesus. Tem até aquela música, né, do Padre Alessandro Campos, né? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Pois é, o que nós somos sem Jesus? Nada. Nós só entendemos a nossa vida por meio de Jesus. Ele nos ensinou o que é o amor, Ele nos ensinou quem é o nosso Pai, Ele nos ensinou como viver, Ele nos ensinou tudo o que nós sabemos, Ele nos ensinou quem nós devemos... Eita glória, misericórdia!
caiu o pano, é a Páscoa da ressurreição, misericórdia. Ainda bem que está no final. Então, por meio do mistério de Cristo que nós sabemos quem nós somos, quem é o ser humano. Muito bem. Agora não dá para ler mais o slide, ainda bem que está no final. Sorte sua de quem está nos acompanhando pela internet aqui, né? Tem um slide um pouquinho melhor. Muito bem. Por que aí, se você conseguir, você ganha o prêmio de melhores do ano, tá? Vai lá. Por que há no ser humano, então, o desejo de Deus? Já falamos tudo isso. Fomos criados por Deus, somos filhos amados por Deus. Viu como é difícil? Tá achando o quê? Então, fomos criados por Deus, somos amados por Deus. Tem que deixar meio que na metade, assim só. Aí, boa. Fomos criados por Deus, amados por Ele. E a gente se pergunta então, por que há no ser humano, por que há no nosso coração uma vontade de Deus? Por que nós desejamos a Deus? Diz o catecismo: o próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade, de felicidade que procura sem descanso. Ou seja, na nossa vida, o que a gente procura na vida? Felicidade, procuramos ter uma família, procuramos ter amigos, procuramos dar o sustento para os nossos filhos, ter um trabalho digno, tantas coisas nós procuramos. Mas em plenitude, quando é que a gente vai alcançar tudo isso? A gente fala, não, quando eu tiver muito dinheiro. E a pessoa que tem muito dinheiro fala, nossa, agora eu tenho muito dinheiro, o que eu vou fazer? Vou comprar um monte de coisa. Daí a pessoa que já comprou um monte de coisa fala o quê? Nossa, agora o quê? Agora o quê? Não adianta. O ser humano sempre quer ter mais. Mais. Tem uma casa, quer ter duas. Tem duas casas, quer ter uma casa na praia. Tem uma casa na praia, quer ter uma casa no interior. Tem uma casa no interior, chega uma hora que a vida acaba. E a gente busca uma coisa que não preenche às vezes o nosso vazio, a nossa vida. E essa pessoa que a gente tanto busca é Deus. É Deus no nosso coração, que Ele já plantou em nós, já soprou em nós o seu Espírito Santo, plantou no nosso coração uma semente, que é a sua palavra, que nós muitas vezes ignoramos, Como no mundo existem tantos ateus que não acreditam em Deus, tem gente que acredita, mas não vem participar da Santa Missa, ou não o procura. Então, temos no nosso coração uma vontade de Deus, um desejo de Deus. E que bom que nós estamos aqui hoje, porque quer dizer que a gente deseja esse Deus e quer conhecer um pouco mais sobre Ele. A razão mais sublime da dignidade do homem consiste então na sua vocação à união com Deus. Então, o que torna o homem a pessoa mais importante do mundo? O que torna cada um de vocês aqui a pessoa mais importante do mundo? Deus. Eu sou a pessoa mais importante do mundo porque eu me reconheço como um filho de Deus, amado por Ele. Eu sou uma pessoa importante porque eu sei que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que olha por mim, um Deus que espera de mim uma resposta, espera de mim uma vocação, Isso é vocação, um chamado de Deus. Todos nós o temos, Então é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós nos reconheçamos amados por Ele, e necessitados da sua graça. E assim a gente encontra sentido na vida, assim a gente compreende o que Deus quer de cada um de nós. Santo Agostinho, não sei quem conhece a história, mas enfim, um santo do ano 300, 400, falava: Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizestes para Ti,
e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Ti. Bonito. Santo Agostinho, antes da sua conversão, ele tinha uma vida perdida, né? Nos desejos, nas vontades, né? Tudo, né? Tinha uma esposa, mas não a amava. Tinha filho, mas nem ligava para ele. Vivia uma vida desregrada, tanto nos prazeres quanto na vida do seu interior. Era filósofo, né? Então tinha essa vontade de aprender tudo sobre a vida, sobre a verdade, sobre o que é o mundo, o que é a verdade, o que é isso, o que é aquilo. Mas nunca o seu coração esteve em paz enquanto ele não deixou que Deus falasse a ele, falasse no seu ouvido, falasse no seu coração. E nós também. De nada adianta, né, sermos as pessoas mais ricas do mundo ou as mais inteligentes, se nós não buscarmos aquele que é verdadeiramente o sentido da nossa vida, que é Deus. Mas afinal de contas, como conhecer este Deus? Como conhecê-lo? Aí fica para a próxima quinta-feira, gente, que a gente vai adentrando um pouquinho mais para descobrir quem é este mistério, afinal de contas. Quem é este Deus? Como nós temos acesso a Ele, né? Será que está no dicionário? Está lá, Deus, né? Mas o que é isso? Como que nós chegamos até essa pessoa que tanto nos ama e tanto nos quer bem? Fazendo então um resumão do nosso primeiro dia da Escola da Fé. Muito bem, um resumo. Estamos aqui para aprender sobre o catecismo da igreja. O catecismo é o resumo de tudo aquilo que nós sabemos sobre a fé, sobre aquilo que Deus nos revelou. E Ele nos revelou por meio da sua criação, do seu amor. Nós infelizmente caímos, mas Ele enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar, e por meio de Jesus Ele enviou os seus discípulos, os seus apóstolos, a pregarem, a anunciarem o Evangelho. E por meio da pregação deles foram surgindo novas comunidades, novas pessoas que foram abraçando a fé. E a comunidade foi crescendo, e foi preciso ir sistematizando tudo aquilo que eles acreditavam. Aí que veio a Didaqué com os ensinamentos dos apóstolos. Aí que veio depois o Catecismo de Trento. Aí que veio mais recentemente também o Catecismo de São João Paulo II, o Catecismo da Igreja Católica de 1992, que é um resumo daquilo que a gente busca, que é o creio, os sacramentos, os mandamentos e a oração. Um resumo. E que nós, como seres humanos, corpo e alma, buscamos algo. E este algo ou alguém é Deus, que completa essa vontade, esse ansejo que nós temos no nosso coração. Esse é o resumo. A próxima aula, né, nós vamos falar então um pouquinho mais sobre este Deus. Como que este Deus veio ao mundo? Como que este Deus, né, se revelou? Como que este Deus, né, se tornou conhecido? Né? Porque como que a gente pode falar dele? Né? Se ele é todo poderoso, como que a gente pode falar de alguma coisa tão grande assim? Muito bem, então, né, fica de tarefa de casa, vocês pelo menos pesquisarem na internet, né, o Catecismo da Igreja, né? Acessem o link lá, né, do Catecismo da Igreja Católica, não para comprar, quem quiser comprar é bom também, mas a gente sabe que é difícil chegar aqui também, mas tem online, né, na internet, Catecismo da Igreja Católica, dá uma olhada lá, opa, existe mesmo. E nos próximos dias a gente vai dando um númerozinho ou outro para a gente ir lendo também e para a gente ir aprendendo, tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento? A gente leva o microfone até você e você fala, que daí o povo que está em casa também nos ouve, né? Também consegue ouvir a tua pergunta, a tua dúvida, o teu questionamento, e a gente vai respondendo também. Alguém quer falar alguma coisa? Está aí o microfone também. Misericórdia, eu acho que foi bastante coisa hoje, né?
É sempre muita coisa. A igreja é rica, gente, é rica. Tem muita coisa, tem bastante. Mas que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz de ver tanta gente aqui. Parece que a Ana Paula tem uma pergunta, mas depois ela vai fazer. Misericórdia, esses coroinhas aí só ficam aprontando na igreja, né? Vê se pode, né, gente? Brincadeira. O futuro e o presente da nossa igreja, que bonito. Gente, vocês que vieram, então, muito obrigado. Obrigado mesmo por terem vindo. E caso, seminarista, eu tenho vergonha de fazer uma pergunta assim em público, né? No próximo dia, traz escrito no papelzinho, me entrega, que eu vou lendo, vou explicando, vou tentando responder também. E se eu não souber responder, eu pergunto para o Padre Marcos, ou leio mais um pouco em casa e tento trazer a melhor resposta aqui para vocês também, tá bom? Você que nos acompanhou aqui também pelas redes sociais, o nosso YouTube, né? O povo aí do interior, das nossas comunidades, né? Já deixe seu like, inscreva-se no canal. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos finalizar esse nosso dia, essa nossa noite de formação também, ficando em pé. E por meio da Virgem Maria, aquela que soube ouvir a palavra de Deus, que soube colocar em prática, né, a vontade de Deus por meio da sua vida, que disse o sim, né, que mudou a história também da humanidade. Rezemos agradecendo por estarmos aqui hoje, por termos este dom da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, o Senhor esteja convosco. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos desejando a paz de Cristo. Só alegria, gente. Obrigado.